Olá, muito obrigado, senhor presidente, caros colegas parlamentares, a depoente Thaisa Hoffmann e também a sua defesa e o nosso relator, deputado Alfredo Gaspar. Queria começar, senhor presidente, tratando aqui do assunto que foi levantado por vários parlamentares, que é sobre a relação pessoal familiar da depoente com políticos no Paraná. Porque me parece muito claro, pelo que foi dito pelos parlamentares do governo, que a depoente não tem relação de parentesco, nem conhece a deputada federal, hoje ministra, Gleisi Hoffmann. Não sei se a depoente gostaria de confirmar essa informação, que não tem relação familiar ou pessoal, não conhece a ministra Gleisi Hoffmann. Vou permanecer em silêncio. Não, mas aí, presidente, eu acho que até é um desrespeito com a comissão, porque é uma questão de qualificação pessoal. Por mais que a gente diga, ó, a pessoa, quando ela dá a sua qualificação, ela disse, ela é solteira, casada, RG, CPF, agora... Vossa Excelência tem o direito de perguntar, mas não é uma pergunta sobre qualificação, Excelência. De certa forma é, mas não, eu vou passar a próxima, mas assim que nascem as suspeitas, porque... Eu estava esperando que ela me confirmasse que não é parente ou não conhece Gleisi Hoffmann, como foi dito pelo pessoal aqui do governo do PT. Mas a minha resposta, deputado Zé Mendeiros, aliás, a resposta depoente a mim foi que não vai responder. Então, aquilo que os deputados do PT disseram fica sob suspeita. Porque eu passaria a próxima pergunta. Eu perguntaria a ela... se confirmando que não conhece Gleisi Hoffmann, nem é parente dela, senhor relator, eu passaria a próxima pergunta. Por que a senhora não quis responder quando o relator perguntou se é parente de algum político no Paraná? Ou se conhece algum político no Paraná? Porque se não era sobre a Gleisi Hoffmann, talvez ela se manteve em silêncio em virtude de uma outra conexão com algum outro político no Paraná ou em outro político no Brasil. Mas, pelo visto, a depoente prefere não responder. Confere? O silêncio é um direito constitucional. Isso não quer dizer que eu sou culpada, nem sim, nem não. É um direito constitucional. Eu não estou acusando a senhora de nada. Eu ter um irmão, um primo, um tio, um familiar, um conhecido na política, não é uma imputação de crime de forma nenhuma. Assim, a senhora tem direito ao silêncio, sem dúvida nenhuma, mas essa não é uma imputação criminal e eu não vejo como essa pergunta poderia vir a incriminá-la, a não ser que alguma relação com Gleisi Hoffmann ou com algum político possa levar a uma imputação criminal. É isso. Então, assim, estão acusando gente de fazer fake news, mas no mínimo fica aqui sob suspeição a relação pessoal ou familiar da depoente com a ministra Gleisi Hoffmann ou com outro político do Paraná. Simples. E é a minha interpretação do que está acontecendo aqui, do que foi dito. Agora, vamos para a situação mesmo das empresas, entre aspas, eu gosto de dizer sempre isso, do senhor Camilo e também da senhora Thaisa Hoffmann, que tiveram uma ligação muito próxima. Foram passadas às empresas do Careca mais de 11 milhões, 10 milhões e meio de reais para a Curitiba Consultoria. Certo? E eu lembro que aqui o Careca não soube especificar que serviços seriam esses que foram solicitados ou pagos da Curitiba. E a depoente diz que trabalhou, que prestou serviços, mas prefere permanecer em silêncio. Se é uma empresa idônea que prestou serviços, que está tudo certo, a pessoa que é responsável pela empresa não tem problema nenhum em vir aqui e dizer: prestamos tal e tal serviço, foi um aplicativo, foi um atendimento prestado ao cidadão, mas ela prefere permanecer em silêncio. É direito constitucional, mas cá para nós, aqui nesta CPI, nós estamos atrás da verdade. A verdade só pode ser encontrada se for de fato pronunciada. E aquela verdade que nós temos até agora é que a Curitiba Consultoria foi criada para lavar dinheiro do roubo dos aposentados. Não é à toa, senhor presidente, que aqui mais uma vez o esposo,
o companheiro, não sei, ex-esposo da depoente Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, tem sido acusado por alguns parlamentares de ter sido erradamente mantido no governo Lula, que ele devia ter sido demitido. Pois bem, está aqui o currículo dele. Ele é procurador federal de carreira e o primeiro cargo que ele teve foi no governo do PT. Em 2008, foi assessor da Casa Civil da presidência do presidente Lula, quando a ministra era Dilma. Depois ele foi coordenador geral de processo administrativo disciplinar. Esse primeiro cargo, se eu não disse o ano, foi em 2008. 2008, quase 20 anos atrás. Depois, em 2011, teve outro cargo na consultoria jurídica do Ministério da Previdência Social. 2013, 2014, também Dilma presidente, anterior Dilma presidente, com Garibaldi Alves, consultor jurídico substituto. 2014, consultor jurídico do Ministério da Previdência Social. Depois foi presidente da Câmara de Recursos da Previdência Complementar em 2014. Até depois, no governo Temer, ser procurador-chefe da Previc. No governo Bolsonaro, 2020, procurador-chefe do INSS. 2022, consultor jurídico do Ministério do Trabalho e Previdência, também no governo Bolsonaro. E no governo do Lula, foi nomeado pelo chefe de gabinete do ministro Carlos Lupe, Marcelo Panella, como coordenador geral de matéria de licitações e patrimônio, para finalmente ser procurador-chefe do INSS em 29 de setembro de 2023. Está aqui o currículo. Então, quer dizer, está toda digital do PT desde o início. E o que surpreende, talvez, senhor presidente, é que essa pessoa que estava lá atrás, em 2008, no governo Lula, senador Girão, tem esposa, que está aqui, ou ex-esposa, que abriu a Curitiba Consultoria, sabe quando? No dia 1º de novembro de 2022. Acabou o segundo turno, Lula declarado vitorioso, abriram a consultoria que recebeu, Jordi, 10 milhões e meio de reais das empresas do Careca. Então aqui a gente vê que é um esquema, uma engrenagem que vem funcionando há anos, há décadas no INSS de corrupção e que teve momentos de mais corrupção, de menos corrupção, mas com essa explosão durante o governo Lula, com uma consultoria que foi aberta logo após a vitória no segundo turno, e aí a gente sabe que houve todo o governo de transição, todas as pessoas lá. Aí é o seguinte, a gente vê aqui a depoente, né, entendo, situação que fragiliza qualquer pessoa, dizendo que esse aqui é um ambiente hostil e constrangedor. Thaisa Hoffmann, aqui ninguém está para ser bonzinho, nem malvadão. Aqui está todo mundo buscando a verdade, está todo mundo buscando investigar. Uns com mais veemência, outros com menos, mas todos, pelo menos a gente esperava que fosse assim. O PT vive dizendo que quer investigar, mas blindam uns tantos aqui. Mas todos aqui, pelo menos em tese, estão aqui para buscar investigar. Então, se é um ambiente hostil para quem roubou dos aposentados, então que assim seja. Se é assim interpretado, que é um ambiente hostil para quem cometeu crimes, que seja. Porque aqui, mesmo sem querer ser malvadão ou bonzinho, nós temos que ir atrás da verdade, a gente tem que ser duro com os fatos. E os fatos são duros. E a lei também é dura. Dura lex sed lex. A lei precisa ser cumprida nesse país, senhor presidente. E se há um ambiente hostil em que Thaisa Hoffmann e Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, bem como Careca do INSS e tantos outros, se há um ambiente hostil em que essas pessoas frequentaram, foi o ambiente em que se deu essa roubalheira dos aposentados do INSS. E aí eu queria perguntar para a senhora Thaisa se ela sabia que esse dinheiro que passava por essas empresas de fachada, esses CNPJs, para lavar dinheiro, era dinheiro roubado dos aposentados. Eu vou dizer de novo que o ambiente hostil é pelo pré-julgamento. E é por isso que a minha defesa optou pelo silêncio, pelo pré-julgamento. Eu fiz uma pergunta e não estou fazendo pré-julgamento. Estou perguntando se a senhora sabia... permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. A senhora sabia se o dinheiro era do roubo dos aposentados? Eu prestei o meu serviço e isso está comprovado. E eu vou permanecer em silêncio por orientação dos meus advogados. E depois que saiu o escândalo na mídia, operação da Polícia Federal, como a senhora se sentiu ao ver que estava exposto no público que o dinheiro que passou por essas empresas de fachada era dinheiro do roubo do INSS dos aposentados? Eu vou permanecer em silêncio, Excelência. Obrigada. Bom, presidente, aqui ficou comprovado que ambiente hostil, na verdade,
é aquele em que transitam pessoas que enriquecem e não desconfiam que um negócio pode ser bom demais para ser verdadeiro. Ou, pior, sabem disso, foram cúmplices e, por isso, nós estamos investigando para que a justiça nesse país seja feita. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra o líder Paulo Pimenta por 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senadores e senadoras. Em primeiro lugar, eu quero reafirmar aqui, senhor presidente, sinceramente, eu não vou usar aqui um adjetivo que eu cheguei a pensar em usar. Mas essa tentativa de criar uma narrativa, estabelecendo um vínculo entre a ministra Gleisi Hoffmann e a senhora Taísa, pelo fato de que ela não quer responder um questionamento, é no mínimo algo desprezível do ponto de vista da conduta parlamentar que a gente espera desta comissão, senhor presidente. E ela abre um precedente muito perigoso aqui, porque a partir de agora, qualquer sobrenome que aparecer por aí vai permitir que os parlamentares façam injunções do tipo desta que está sendo utilizada aqui hoje de uma forma vil contra a ministra Gleisi Hoffmann. Então eu repudio aqui essa conduta, lamento profundamente esse tipo de atitude aqui dentro da comissão. Segundo lugar, senhor presidente, eu gosto de ver a criatividade, a lógica criativa desse time que está aqui defendendo o governo Bolsonaro e tentando impedir que a investigação realmente possa chegar nos verdadeiros culpados desse esquema. Todos eles são servidores de carreira, esses envolvidos, todos eles. Inclusive permaneceram no nosso governo. E eu estou em diversas oportunidades falando sobre isso. Agora, a verdade é uma só. O doutor Virgílio, ele assume uma função estratégica, procurador-geral do INSS, junto com o Zé Carlos Oliveira, junto com o Fidelis, posições estratégicas dentro do governo, o Onyx, ministro, e foi ali que deslanchou o esquema, as ACTs fantasmas, as entidades fantasmas. Foi ali, em 2022. E diferente do que tentam fazer crer os ilustres parlamentares, por que foi criada a entidade, por que criaram essas empresas a partir de novembro de 2022? Para poder continuar roubando, senhor presidente. Eles estavam dentro da máquina. Esses servidores estavam dentro da máquina, associado com o cara da Mar Brasil aqui é 22. Tudo isso aí foi 21, 22. E criaram as empresas para poder continuar roubando, porque perderam a eleição. E não tinham segurança de como que fariam para tentar continuar roubando no novo governo que começava. E é por isso que eles criaram as entidades. Presidente, eles concederam novos ACTs até dia 26 de dezembro. A gente conhece Brasília, transição de um governo para o outro, entre o Natal e o Ano Novo. O INSS, o que estava fazendo? Concedendo ACT para funcionário, beneficiar funcionário corrupto e dar autorização para entidade fantasma. Alguém aqui de sã consciência consegue imaginar? Dia 26 de dezembro, depois do Natal, 5 dias antes da posse, o país em ebulição, o Bolsonaro arrumando as malas para fugir para os Estados Unidos, os golpistas preparando o esquema do 8 de janeiro, acampado na frente dos quartéis, e os funcionários do INSS concedendo ACTs
para entidades fantasmas. Olha, presidente, pelo amor de Deus, isso aí qualquer criança entende que era uma estratégia da organização criminosa. Então não dá para a gente aceitar aqui essa narrativa frágil, desconexa, que vira fake news, como tentaram fazer com a Gleisi e tentam fazer também para explicar o esquema criminoso que foi montado no governo do Bolsonaro. Eu quero saudar e cumprimentar, né, a senhora Thaisa e seus advogados. E quero dizer à senhora Thaisa que eu não vou lhe fazer perguntas, até respeitando o habeas corpus que Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem, e a disposição que Vossa Senhoria já demonstrou aqui, né, de se manter em silêncio, para não que lhe incrimine. É evidente que o relator terá aí um trabalho pela frente, todos nós iremos ajudá-los, para verificar se, de fato, há vinculação entre o trabalho que Vossa Senhoria tratou e esses desvios que são patentes e que existem, né? Mas respeitando o princípio da presunção de inocência, eu vou me ater aqui a uma fala dirigida sobretudo aos brasileiros, porque eu tenho dito nessa comissão, e com a responsabilidade de líder da oposição hoje no Senado da República, que nós precisamos, todos nós, nos imbuir de um sentimento de desvendar esse problema, essa trama, esse crime hediondo que ocorreu. Mas, por mais que a gente faça esse alerta ou peça essa colaboração, nós assistimos aqui sucessivas reuniões, uma após outra, uma tentativa canhestra, porque ela é infrutífera, de ludibriar, de enganar a opinião pública com uma estratégia de procrastinar, de não se debruçar sobre os fatos, de se jogar a cortina de fumaça, de se buscar animosidade, de se buscar uma falsa alternância, uma falsa briga que não existe, porque nós estamos brigando aqui contra quem roubou os aposentados. E por falar em fake news, porque eu vi um dos deputados vermelhos falando a respeito, não citei o nome, aí cabe a carapuça em todos, né? E eles muito preocupados, de repente colocaram uma pecha em alguém por parentesco, então a gente tem imediatamente que controlar as redes sociais. Olha a sanha que eles têm, o medo que eles têm da opinião pública. Mas por falar em fake news, vamos falar do fake news que o PT repete todas as reuniões. Primeiro, parece que o PT é uma vestal, ou seja, uma virgem, uma donzela que vai para o altar e vai conhecer o marido pela primeira vez. 2002 a 2026 são 24 anos, 18 anos de PT. Eu vou lembrar, senhores, 18 anos de Partido dos Trabalhadores. O número de escândalos, de roubo, de fraude, de malversação de recurso público, de pouca vergonha com o manuseio do recurso do trabalhador brasileiro, tem um DNA. PT, Partido dos Trabalhadores, Partido das Trevas. É um partido que se preocupa em dilapidar o patrimônio público, em aparelhar a máquina pública, em fazer de conta que não é com ele, porque tem um retrovisor enorme e um para-brisa bem pequenininho. Tudo é culpa do governo anterior. Eles não fizeram nada. Eles não têm culpa de nada. O senhor Vigílio, por exemplo, me permitam, ele começa como procurador federal, concursado, alguém que tem um bom currículo, assessor da Casa Civil nomeado por Dilma Rousseff, 2008. Coordenador-geral do Ministério Público do Serviço da Previdência em 2011. Dilma 1. Antes foi Lula. Sim, foi nomeado por Dilma porque era chefe da Casa Civil, mas era o governo de Lula. Conju no MPS. Dilma 1. Procurador-chefe da Previc com Temer. Em 2020 ele entra no governo Bolsonaro. Até 22 não há registro de nenhum ato administrativo do senhor Vigílio até agora. Pode ser que a apuração se encontre de que ele cometeu algum ato que o desabonasse, até 2022. Agora, em 23, de repente ele se torna procurador-chefe do INSS, novamente. E há um esforço enorme
da administração do PT para nomeá-lo, inclusive ultrapassando uma negativa dada pela AGU, pelo ministro-chefe da AGU, que teve que ultrapassar, desculpe, um parecer de uma das procuradoras. E esse cidadão, o senhor Virgílio, que evidentemente começa a tomar decisões, que aí tem causa e efeito, onde se retiram bloqueios, onde se retiram travas de segurança, onde se permite, enfim, que de forma desenfreada cresçam geometricamente esses descontos ilegais. Bom, aí eles falam, eu escutei aqui, os Golden Boys foram dados a condição de atuar pelo senhor Virgílio como procurador-chefe. Primeiro, é uma mentira. Mais uma do PT. Aliás, está no DNA. Mentir e PT são coisas que a gente repete aqui como se fossem analogias da mesma palavra, né? O procurador-chefe não autoriza a CT e a CT por si só não é crime. Quem autoriza é o diretor da Dirbem. Não tenho aqui a procuração para defender o Virgílio, mas só para mostrar como eles são fáceis de descartar os aliados, porque claro que o senhor Virgílio era uma pessoa ligada à administração do PT, agora não serve mais, eles estão com repulsa do senhor Virgílio. Eles querem jogar os leões, as feras, para se beneficiarem de uma pretensa inocência que não existe. Né? E aí eles dizem, foi o ACT. Dos 4 ACTs que foram assinados, dos Golden Boys, como fala aqui o vermelho que nos antecedeu, o vermelho Malagueta, não é possível que Vossa Excelência vá dizer que é alguma coisa parecida, né? 3 foram assinados no governo do Partido dos Trabalhadores, apenas um no governo do presidente Bolsonaro. Eu avisei que era bom escutar, porque a gente não está falando o nome de ninguém. Aí vem falar sobre coincidência. Alguém falou aqui sobre coincidência. Um outro vermelho que não é Malagueta falou de coincidência. Você sabe qual é a coincidência, senhores? Em 2014, governo de Dilma Rousseff, você sabe quem era o chefe de gabinete do então ministro da Previdência? O senhor André Fidelis. Aquele André Fidelis que a gente quer trazer para cá, para a comissão, que tem um filho que recebeu milhões de reais de empresas ligadas ao sistema. E vocês sabem quem era o cônjuge? O senhor Antônio Virgílio. Olha que coincidência, em 2014, no mesmo grupo. Depois, vamos falar em coincidência, esteve aqui o senhor Stefanuto, muito combativo e blindado. Ele levantava, alguém levantava aqui para ele cortar. Levantando para ele cortar, né? A bancada vermelha estava aqui danada, aqui, levantando para o ex-ministro, o ex-presidente do INSS cortar. Alguém que tem uma longa folha de serviços prestados ao Partido dos Trabalhadores. Esse cidadão foi somente o coordenador da equipe de transição da Previdência em 2022. E sabe quem estava na comissão? A senhora Tônia Galotti. E sabe quem estava na comissão? O senhor Ricardo Silva. Quem é Ricardo Silva? Deputado federal, que segundo o senhor Luiz Miranda, para não confundir, né, foi quem pediu para retirar a validação trianual naquela época. E como foi que esse cidadão foi contemplado pelo PT participar da comissão de transição do Ministério da Previdência? São muitas coincidências, muitas coincidências. Aí eles falam aqui sobre o fim do desconto associativo. Gente, essa é a maior falácia que a gente escuta aqui todos os dias. Falácia eu vou traduzir, tá? Mentira, para deixar claro. Nós cometemos um erro, nós mantivemos no governo pessoas oriundas do governo anterior. Quando houve o afastamento pela Justiça, a pedido da Polícia Federal, você sabe quem foi que o PT colocou para tomar conta da Previdência? A ex-diretora do DIBEM do governo Bolsonaro. Você sabe quem é o procurador, o presidente do INSS? O corregedor-geral da época dos 4 anos de Bolsonaro. Você sabe quem está lá na Procuradoria? Também mais alguém que era ligado ao governo Bolsonaro em cargo de confiança. Então vejam, nós não podemos aqui ficar pensando, isso é bom para mim, eu falo, isso é ruim para mim, eu escondo. Gente, mentira tem perna curta. O governo fala aqui que a AGU, no mérito, não se decidiu, não falou a respeito do fim do desconto associativo, não precisava, porque o Lula defendeu. É verdade. O Lupe defendeu. E depois se retratou. O Volney, o atual ministro da Previdência, defendeu e disse mais, que acabar o desconto associativo é decretar o fim do movimento sindical no país. Disse mais, que é uma tentativa de se aniquilar
o movimento sindical do país. E o PT, junto com o PCdoB, PDT, PSOL, Rede PV, agora recentemente ingressou com uma emenda no projeto de lei 1546 de 2024, propondo o quê? A manutenção do desconto associativo. Aqui, ó. E foi derrotado. Agora, na semana passada, nós votamos aqui que iríamos todos juntos pedir o fim lá no Senado da República. Por quê? Porque eles estão encurralados. Porque eles estão vendo que não tem como manter essa falácia, esse simulacro de narrativa que todo dia se esfarela. Eu lamento muito estar novamente vindo aqui a esse microfone responder a essas mentiras reiteradas. Mas, infelizmente, me parece, presidente, só para concluir, Pois não. que na educação se diz que você tem que reiterar o conhecimento para que ele seja absorvido. Aqui a gente escuta de um lado, a gente falar coisas que são concretas, do outro, a turma falar igual o Goebbels, né, que é o ministro da propaganda nazista, né? Repetir a mentira até a exaustão, ver se torna verdadeira. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, doutora Thaisa Hoffmann, doutora Isabela Borges, doutor Maurício Moscardi, cumprimento vossas senhorias, e estamos quase para terminar a oitiva, cansativa para todos nós, imagino para vocês, neste dia. Bom, considerando que a depoente está exercendo o seu legítimo direito de defesa, que muitos legisladores, aqui todo mundo é legislador, né? Que muitos legisladores sequer sabem o que é, porque eles não leem mais do que 4 linhas, tá? Tem gente que não lê mais do que 4 linhas. E isso aqui está lá no artigo 5º, inciso 63. O seu direito, doutora. Então, eles não leem mais do que isso, então realmente não sabem. Eu vou deixá-la descansar, porque sim, este ambiente é hostil, este ambiente é inóspito, a ponto de nós mulheres até fazermos uma brincadeira aqui, que nós queríamos adicional de periculosidade e insalubridade. Tá? Não cortem, pelo amor de Deus, não cortem e utilizem isso de forma contrária. O contexto é esse. Porque sim, isso aqui é um ambiente muito hostil e tanto que, principalmente para as mulheres. E se vocês forem reparar, somente a doutora Thaisa e a doutora Isabela Borges foram atacadas. Muitos homens, inclusive o próprio doutor Maurício Moscardi, devido ao seu tamanho, jamais seria atacado. É homem, tamanho, de qualquer tamanho, mesmo que fosse baixo. É homem, não vai ser atacado aqui dentro. Então ele está seguro. Para nós, não. Para nós, não. Então, eu aposto e ganho porque a senhora vai passar, a senhora está aqui no Poder Legislativo, aposto e ganho que tudo que a senhora irá enfrentar no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, perdão, inclusive até mesmo na Polícia Federal, porque até onde eu saiba a senhora não prestou depoimento sequer na Polícia Federal. Bom, eu tenho certeza que a senhora vai encontrar urbanidade e educação. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Isso que acontece aqui é uma vergonha. Eu passo todos os dias, eu tenho que assistir essa vergonha e isso faz mal para a nossa própria CPMI, porque nos desacredita todos nós. Então, eu até abriria a mão do meu tempo para acelerar, mas, no entanto, eu vou utilizar, pelo menos parte dele, para poder esclarecer questões relevantes, como é um caso de um parlamentar que falou há cerca de uma hora atrás, e ele traçou uma linha do tempo sobre as nomeações pelas quais o seu marido passou. E se não me engano, ele começou lá em 2008 e veio falando das nomeações do Dr. Virgílio. Porém, a partir de 2019, pasmem, ele não falou mais nada, ele mudou de assunto.
Vocês sabem por quê? Porque durante o governo do qual ele participou, compondo o primeiro escalão, governo de 2019 a 22, compondo o primeiro escalão, também nomeou Virgílio na pasta que ele sempre trabalhou. E vamos lá, o senhor Virgílio foi nomeado no governo passado em 14/4, Rogério, de 2020. E eu começo pela primeira assinatura. Quem que assina? Tem alguém aqui que se recorda? Por favor, eu gostaria de silêncio, presidente. Me dá mais um minuto, por favor. E eu começo pela primeira assinatura na nomeação do Dr. Virgílio. Tem alguém aí que seja bom de memória? Quem era o chefe da Casa Civil em abril de 2020? Quem era o ministro-chefe da Casa Civil em abril de 2020? Não. Quem era? 2020, abril de 2020. Sabe quem? Vocês já ouviram falar em Walter Braga Neto? Cadê ele? Tá preso, gente. Ele tá preso e está condenado. Não transitou em julgado ainda, mas ele... E daí? Ah, me poupa. Olha, vamos respeitar o momento de fala da senadora. Me respeite, eu não dei satisfações pra você. Você quer ouvir? Pois é, eu não apoio um presidente que pinta um clima com meninas de 14 anos. Vamos começar por aí. Começa por aí. Me respeita, me devolva. Peço pausa ao tempo da senadora. Deputado Luiz Lima, eu peço a Vossa Excelência que, por gentileza, respeite o momento de fala da senadora Soraya, até porque a gente vive numa democracia em que, por mais que não se concorde com o que ela fale, é um direito dela de falar e o seu direito, caso queira não ouvir, de sair da sala. Então, peço que dê respeito à fala da senadora. Não é outro, mas aqui eu vou comportar de forma diferente. Eu respeito Vossa Excelência, mas peço que Vossa Excelência respeite ela o direito de fala. É claro que é. Então, por gentileza, eu peço silêncio. Senadora Soraya, por mais 30 segundos, por favor, direito à fala. 30 segundos? Senadora, porque eu quero falar, eu quero que nós possamos... Já foi dado um minuto, a gente precisa fazer o questionamento ao Virgílio. Eu não consegui. Por gentileza, senadora, conclua. Fique à vontade, conclua, por gentileza. Fique à vontade, eu estou aqui garantindo o seu tempo. Por favor. Não, fique à vontade. E, a propósito, eu gostaria de terminar destacando que ontem na CCJ eu relatei um projeto de lei de autoria do senador Zequinha Marinho, cujo texto torna o crime de dano, dentro do contexto de violência doméstica, ele vai passar a ser, o crime de dano vai passar a ser, no contexto de violência doméstica, uma ação penal incondicionada à representação. O que eu espero? Agora que esse projeto segue para a Câmara, que estes homens que bradaram, que respeitam as mulheres aqui, que eles corram atrás. É um projeto de lei muito importante e necessário. Agora, eu duvido que vão correr atrás. Tem uma turma aqui que vai. Rogério, você vai. Por favor, eu acho que deve ser relatado por um homem. E para finalizar, eu quero falar em bradar, porque eu tive que bradar agora também. Mas vocês perceberam o tanto que os homens gritam aqui? Mas gritam. Gritam. E homem gritar é coisa de macho. Homem gritar mostra que ele é forte, firme, que ele é corajoso, que ele é um líder, que ele é o cara. E nós, se a gente grita, louca, histérica, é o mínimo. É o mínimo. E assim, que vergonha de novo. Todos os dias, todos os dias, todos os santos dias. Presidente, muito obrigada. Vamos deixar a depoente ir cuidar do seu bebê e vamos seguir em frente. Obrigada.